O ano era 2007. Eu e o meu marido já tínhamos a nossa filha Rebeca e ela sempre pedia um irmãozinho. Então eu logo engravidei e toda feliz fui dar início ao meu pré-natal. Mas eu não sabia que ali começaria todo o meu drama. Fiz exames e até aí tudo normal. Mas passando 5 dias após a ida ao médico, eu tive um pequeno sangramento. E sabe, aquilo me preocupou. Eu retornei logo ao médico para saber do que se tratava. Chegando lá, eu fui examinada e o médico disse que era normal. Então eu procurei ficar tranquila, afinal ele era um médico. Bem, nessa época meu marido trabalhava à noite e ele me disse que já estava tudo bem, então ele iria trabalhar normalmente naquela noite. Porém, no local de trabalho, o celular dele costumava não ter sinal. Mas eu disse que estava tudo bem e que não teria problema. Como ele ia passar a noite trabalhando, eu sugeri passarmos na padaria para pegarmos pão e ele levasse também café para se alimentar lá no trabalho. Ele parou o carro e eu fui à padaria, enquanto ele ia para casa preparar o café. Depois de comprar o pão, eu me lembro que saí da padaria e após alguns passos eu senti uma dor terrível, como de facadas na minha barriga. Tamanha era a dor que eu não conseguia me mover e veio então uma forte hemorragia. Neste tempo, o meu marido e minha filha, eles perceberam a demora e foram ao meu encontro. Eles me encontraram então chorando com tanta dor. Então eu me apoiei em meu marido e pedi para ele me levar em casa para tomar um banho e então poder voltar ao hospital. A dor era tão grande que tudo me irritava, até a voz das pessoas, do meu marido, da minha sogra. A dor era tamanha que eu esmurrava a parede de tanta dor. Bem, meu marido me levou ao mesmo hospital que tinha saído horas antes e eu passei pelo mesmo médico que tinha me falado que estava tudo bem. Só que agora o diagnóstico foi outro. Ele me examinou e constatou que eu tinha perdido meu bebê. Ficamos tristes com a notícia. O médico me deu uma injeção para dor e mandou eu esperar para me transferir para outro hospital, pois eu teria que fazer um procedimento cirúrgico que lá não faziam. Nesse momento de espera, a dor e o sangramento foram cessando. Não sentia mais nada. Aparentemente, estava tudo normal, mas só aparentemente. Nesse intervalo, orei a Deus pedindo que fosse em um hospital bom, com ótimos médicos, e não demorou muito quando surgiu a vaga do Hospital Mário Covas. Eu estava na sala de medicação, próxima à recepção, quando ouvi o Galvão falar que eu ia para o Mário Covas. Ali eu me senti mal e desmaiei. Quando eu voltei, eu vi médicos e enfermeiros próximos de mim, me colocando numa maca para a ambulância, e até que não demorou para chegarmos. Enquanto eu esperava a internação, voltei a desmaiar. Fui levada rapidamente para a sala médica. Ela me examinou e perguntou se eu estava sentindo dor. Eu respondi que não. Depois da injeção que o médico aplicou, tanto a dor e a hemorragia tinham cessado. Ela olhou para mim e disse: "Eu acho que você não perdeu seu bebê." E eu fiquei feliz, pois ali surgiu uma esperança no meu coração. A médica pediu para passar a noite no hospital, que na manhã seguinte ela iria fazer novos exames. E durante toda a madrugada, até às 15h30 do dia seguinte, entravam médicos, me examinavam e tudo certo, sem dor, sem sangramento. Eu já não estava aguentando mais ficar no hospital. Quando às 16 horas chega então um casal de médicos examinando algumas mulheres que estavam em trabalho de parto e por último eles vieram até mim e me perguntaram o que eu estava fazendo ali. Eu contei para eles o que tinha ocorrido no dia anterior, então eles pediram para a enfermeira me levar para um ultrassom. E o meu marido estava ali me esperando, dando todo o apoio que eu precisava naquele momento. Bem, eu fiz o ultrassom, o médico falou que estava tudo normal. Já estava me preparando para descer da maca, quando ele falou: "Espere um pouco."
vou fazer a ultrassom pélvica. Deita novamente, por favor. Então ele colocou o aparelho na minha barriga e olhou para mim com uma cara de espanto e disse: você está cheia de líquido. E eu respondi para ele que era impossível, pois eu não tinha ingerido nada 24 horas. Foi quando ele me falou que era sangue. E eu fiquei apavorada. Eu comecei a chorar. Ele disse para a enfermeira que me levasse para o quarto, que ele mesmo iria levar os resultados para o médico. Eu cheguei no quarto chorando e meu marido perguntando o que havia acontecido. Eu olhei para ele e disse: eu estou morrendo. Estou com sangramento interno. Ele tentando me acalmar, mas nada que ele falava me acalmava. Meu coração não se acalmava. Passando um tempo, os médicos vieram até mim e disseram que meu estado era gravíssimo. Se eu fizesse a cirurgia, talvez eu não resistisse. E caso não fizesse, eu ia morrer. Eles me deram uns 20 minutos para tomar a decisão. E ainda chorando muito, eu conversei com meu marido e tomei a decisão de fazer a cirurgia. Nesse curto tempo, eu liguei para minha mãe e minhas irmãs da Bahia para me despedir, sem citar a gravidade. Eu falei com todas elas. A minha irmã mais velha, Sandra, no dia seguinte vinha para me ajudar na recuperação. Por último, quis me despedir da minha filha querida. Eu liguei para minha sogra e, ao atender o telefone, ela percebeu que eu estava chorando muito. Pedi para falar com a Rebeca, minha filha, quando ela, ingênua, apenas uma criança, perguntou se eu já tinha ganhado o irmãozinho dela. Com a voz embargada, então eu respondi: amanhã a mamãe fala com você. Falei que a amava, me despedi. Eu pedi para ela entregar o telefone para a avó e minha sogra pegar o telefone e disse: em que Deus você confia? E eu respondi: no médico dos médicos. Então dei tchau e desliguei o telefone. Até então, o meu medo não era de morrer, mas de deixar minha filha ainda criança, pequena, para ser criada por outra pessoa. Na minha cabeça, eu já estava pensando: eu vou morrer. Ele vai se casar com outra e essa outra vai judiar da minha filha. Quando eu ouvi minha sogra perguntar em que Deus eu confio, rapidamente eu sequei as lágrimas do rosto e comecei a louvar a Deus. Os médicos entraram no quarto e perguntaram o que eu tinha resolvido. E eu respondi então que eu iria operar. A médica olhou para mim e disse que teria que abrir a minha barriga toda para ver de onde vinha o sangramento. Olhando para ela, eu disse: por que você não abre primeiro no local da minha cesárea? Tudo bem, ela respondeu, mas caso não dê para ver o problema, não vai ter outro jeito, a não ser de abrir toda a sua barriga. Eles pediram para eu aguardar que logo o enfermeiro ia me levar ao centro cirúrgico. Então eu dei um abraço apertado no meu marido e pedi que ele só fosse para casa quando a cirurgia tivesse acabado. O enfermeiro veio, me colocou em uma cadeira de rodas, passando pelos corredores compridos e brancos. A minha oração foi essa: meu Deus, eu sei que eu não sou merecedora, mas deixa eu viver mais alguns anos para cuidar da minha filha, vê-la crescer. Pai, segure em minhas mãos. E eu entrei no centro cirúrgico segurando na mão de Deus, o médico dos médicos. E então o médico perguntou se estava tudo bem. E eu respondi sim. E nesse momento eu fui tomada de uma paz tão grande, parecia que ia apenas tirar um espinho do dedo. Bem, me deram anestesia geral, abriram na cesariana. O bebê estava se desenvolvendo. Ele estava na minha trompa esquerda, onde se rompeu, causando então essa hemorragia. Eu fui operada e quando voltei da cirurgia, ainda de olhos fechados, eu ouvia a voz da minha sogra e de algumas irmãs cantando, e eu dava glória a Deus e perguntando a mim mesma: será que eu morri? Minha sogra e minhas irmãs também? Eu não lembro do hino que cantavam. Só lembro que elas cantavam e eu dava glória a Deus. E eu dizia: passei pelo vale. E repetia isso várias vezes. Quando então alguém me chama pelo nome: Selma,
e eu ainda com os olhos fechados respondi ao chamado e ouvi que minha cirurgia tinha acabado e que foi tudo bem. Eu então abri os meus olhos e disse: glória a Deus, eu passei pelo vale. E com um sorriso no rosto, a enfermeira me disse: faz um tempo que você está dando glória a Deus. O médico já vai vir para falar com você. Assim como ela disse, o médico chegou logo e me explicou o ocorrido. E assim que ele terminou de explicar, eu bati os olhos no seu crachá e eu sabia que nunca mais esqueceria aquele nome. Emanuel era o nome do médico. Sim, Emanuel, Deus conosco. E no meu caso, ele foi mesmo comigo. Eu perguntei a ele pela doutora que estava com ele anteriormente e ele calmamente respondeu: após a sua cirurgia, ela teve que ir embora. Hoje não era o nosso plantão, mas nós resolvemos passar por aqui, vimos seu caso e te operamos. Agora você vai para o quarto, mas amanhã voltamos para te ver. Ele deu uma boa noite e saiu. Eu fui para o quarto, onde meu marido ficou esperando como eu tinha combinado com ele. E no dia seguinte, durante todo o tempo, entraram médicos para ver como eu estava. A minha irmã chegou para ficar comigo no hospital, onde ainda eu recebi algumas bolsas de sangue, pois eu tinha perdido muito na cirurgia e na hemorragia. Passou-se então 3 dias no hospital e eu me recuperava muito bem. Eu perguntava pelo doutor que me operou, o doutor Emanuel, mas a resposta que tive é que não tinha nenhum doutor com esse nome no hospital, o que me faz acreditar que o próprio Deus me visitou. E mais do que isso, Ele me operou. Não vi o doutor Emanuel, mas senti Deus, senti a presença dEle em todo o tempo. O grande eu sou estava comigo a todo instante. Eu sou um milagre, por isso estou aqui.